Muito boa tarde, muito boa tarde a todos. Quero, evidentemente, começar por agradecer este convite para estar aqui na Ordem dos Advogados, o convite à doutora Isabel da Silva Mendes, representando os Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa. E queria saudar os meus colegas de mesa, o General Agostinho Costa, pessoa que eu admiro muito, e o meu colega, amigo de há muitos anos, o António Queiroz, o professor António Queiroz. E saudar todos os presentes, aqui ou digitalmente, através da Justiça TV. Como o tempo é escasso, eu tenho aqui um relógio que me disciplina. Vou utilizar também alguns slides para facilitar, digamos assim, pelo menos a apresentação dos temas. O tema geral é um tema muito aberto e cruza dois aspectos que eu vou também abordar na minha intervenção, ou seja, a questão do direito internacional e a questão da guerra, da geopolítica da guerra. Para o efeito, eu vou apresentar três teses sobre guerra e paz. Uma primeira, onde justamente procuro ir um bocadinho à raiz dos conceitos que no Ocidente nós inventámos, não é, nos últimos séculos, para pensar estas questões da paz e da guerra. São tudo coisas breves, mas são coisas que me parecem importantes, não é? Alguns autores clássicos que sobre isto escreveram. Na segunda parte, irei falar um bocadinho sobre uma das guerras que mais crítica é para o sistema internacional. Eu digo uma das guerras porque temos várias a decorrer, que é justamente a guerra na Ucrânia, a guerra europeia na Ucrânia. E depois, na terceira tese, vou defender o absurdo, ou melhor, a irracionalidade do caminho que estamos a levar, que é um caminho que nos conduz a uma guerra nuclear, e procuro também, nem que seja por um exercício de obrigação ética e, ao mesmo tempo, de imaginação utópica, tentar, digamos assim, desenhar 2 ou 3 linhas de força para sairmos desta rota para o abismo em que nos encontramos. Portanto, é este o sumário fundamental. Esta é, portanto, a primeira tese. Construir a paz, uma tarefa que deve combinar a prudência dos interesses com a justiça dos princípios jurídicos universais. Prudência e justiça não são a mesma coisa, não é? Portanto, agora, e a dificuldade está, não é possível construir a paz sem juntar estas duas coisas que pertencem a famílias diferentes. A prudência está num plano muito mais pragmático, o plano da ação, o plano da relação de forças entre agentes, enquanto que a justiça está num plano de princípios normativos que, para poderem ser eficazes, têm que se juntar no terreno da ação. Começo com uma inspiração portuguesa, o nosso padre António Vieira, num sermão ainda jovem, sermão ao enterro dos ossos desenforcados, quando ele dizia que abraçaram-se a justiça e a paz e foi a justiça a primeira que concorreu para este abraço. Porque não é a justiça que depende da paz, como alguns tomam por escusa, senão a paz da justiça. Não é? A paz, consequência da justiça. É digamos, uma afirmação absolutamente principial, inatacável, simplesmente tem diferentes nuances. Justiça e paz em que domínio? No domínio da família? No domínio da cidade? Do Estado? Do continente? Das relações internacionais? Das empresas? Ou seja, há aqui, este princípio aplica-se, mas tem uma multidimensionalidade que, evidentemente, o pensamento ocidental, é ele que me refiro apenas, também procurou definir. E começo justamente aqui por uma citação de uma obra de um grande autor, o Thomas Hobbes, um grande pensador da política, que ajudou a criar, não foi ele, ajudou a criar o que podemos considerar um mito da filosofia política e da teoria política, que é o mito do contrato social. Não foi o Rousseau. O Rousseau vai trabalhar sobre uma tradição de contratualistas. O mito do contrato social, que é uma narrativa que o próprio Hobbes sabe que é uma narrativa de imaginação filosófica, imaginação
prática, no sentido em que ajuda, digamos, a ler a realidade, de acordo com a qual, muito rapidamente, no fundo, o ponto de partida da sociedade humana seria uma situação de anomalia, de ausência de anomia, de ausência de leis, não é? E a convergência para a construção de um Leviathan, de um Estado, seria o resultado do sofrimento em que todos os participantes numa situação em que não existe nem lei nem ordem acabariam por consentir. Ou seja, o ponto de partida, e isto é muito interessante, o Hobbes é um autor que, ao contrário da sociabilidade natural de outros pensadores, o Aristóteles, o homem é um animal político, não é? Ele vai defender, não, a política é um processo de construção. No princípio, quando não há leis, não há normas comuns, nós lutamos com o nosso corpo pelos nossos direitos. Não é? Portanto, na verdade, não há direitos, não é? E, portanto, ele depois faz aquela construção através, enfim, é uma construção muito elegante do ponto de vista teórico, em que, no final, nós temos um Estado que administra a lei e que distribui a justiça. Mas nessa obra e nesta passagem, ele chama a atenção para uma coisa, que é esta história do contrato social. Mesmo que nunca tenha existido, nós temos uma prova de que a guerra de todos contra todos existe. São as relações internacionais, as relações entre príncipes, não é? Como ele diz ali. Ou seja, mas mesmo que nunca tivesse existido uma época em que os indivíduos particulares se encontrassem numa condição de guerra de todos contra todos, contudo, em todos os tempos, os reis e as pessoas dotadas da autoridade soberana, em virtude da sua independência, vivem em constante desconfiança e na condição e atitude dos gladiadores. Isto é um aspecto extremamente interessante porque o Hobbes chama a atenção para um aspecto que, mais tarde, Rousseau também, embora por uma outra via, também irá referir, e eu vou agora ler o Rousseau para depois comentar um bocadinho os dois. O Rousseau diz-nos o seguinte: o homem é naturalmente pacífico e receoso, ao menor perigo o seu primeiro movimento é o de fugir. A guerra é um estado permanente que supõe relações constantes. E essas relações têm raramente lugar de homem a homem. Não existe nenhuma guerra entre homens, ela só existe entre Estados. O Rousseau está muito próximo do Hobbes, mas, no entanto, está a fazer-lhe aqui uma precisão conceptual que me parece muito importante, que é a seguinte: entre homens, entre indivíduos, com certeza que existe violência. Nós sabemos a capacidade, como é que é possível a violência e como é que os indivíduos podem levar a violência longe. Mas essa violência não se equipara à guerra. Nós temos amigos e temos pessoas com quem temos menos relações, com certeza, mas nenhum de nós, numa conversa de amigos, diz assim: eu comecei a ter uma inimizade com o Joaquim no dia 14 de agosto de 2005, essa inimizade terminou no dia 17 de abril de 2015. Não, nós não fazemos isso. Porque quem faz isso são os Estados. As guerras são a violência institucional entre Estados, que tem um dia de começo e tem um dia de fim, não é? E são constantes. Aquilo que anima a violência entre os indivíduos são as paixões, a raiva, o ódio, não é? Os piores instintos que nós temos dentro de nós. A guerra é levada a cabo com frieza. E quem não trava uma guerra com frieza, perde essa guerra. Não é? Portanto, são coisas diferentes, não é? E por isso, justiça e paz têm que ser colocadas de uma forma diferente quando falamos de relações internacionais ou falamos, por exemplo, da relação entre os indivíduos dentro de um país. São coisas diferentes. Portanto, quem vai invocar os argumentos que ajudam, digamos, a pacificar os indivíduos para a órbita das relações internacionais comete um erro, uma falácia que, evidentemente, tem objetivos políticos evidentes. Mas, para terminar a parte aqui ainda tem mais um. Para dar um exemplo concreto do que é que quero dizer com isto, fui buscar uma obra do Kissinger professor, sobre diplomacia, e em que ele fala no Richelieu como exemplo desta
divisão que existe entre as convicções pessoais e o papel do estadista. Não é? O Richelieu era um cardeal da Igreja Católica, francês, cardeal. Era o primeiro-ministro, não é? Digamos assim, o nome não era este, mas era o primeiro-ministro. E, embora ele fosse um dos eleitores do Papa católico e o potencial Papa, não é? Toda a sua política externa foi no sentido de se aliar com os protestantes para enfraquecer os Habsburgos, que eram católicos. Por uma razão muito simples. Porque a França estava cercada pelos Habsburgos por todo o lado. Da Espanha, os Países Baixos, o Império, o Sacro Império Romano-Germânico, a Itália, tudo isso era Habsburgo. E a França precisava de um espaço para crescer. E aliou-se aos protestantes para enfraquecer os católicos. Não é? É um exemplo bastante canónico, digamos assim, este do que é. Porque nós vivemos hoje num tempo em que parece que a santidade reina no mundo, não é? E que os argumentos de natureza da bondade, da virtude, presidem ao concerto ou ao desconcerto das nações. Mas dito isto, eu quero terminar erguendo a bandeira do direito, não é? E de um grande filósofo, a qual dediquei muitos anos de estudo, na minha tese de doutoramento, o Kant. E que é justamente o seguinte: nenhum triunfo se consegue, se é que alguma vez conseguiremos algum triunfo, sem o direito. O direito é, digamos assim, aquele terreno onde todo o sangue derramado pode frutificar. Sem o direito, nós não temos, de facto, nenhuma garantia de paz. Por isso é que Kant vai considerar o direito, o direito internacional, não como uma doutrina específica, mas o direito internacional, que só pode ser o direito internacional da paz, como uma doutrina inteira do direito dentro dos limites da razão. Dos limites da razão. Ou seja, não é? Portanto, nenhum indivíduo, nenhum país pode estar seguro enquanto não tivermos uma ordem internacional. Não apenas porque os países podem ser invadidos por outros, não é? Mas porque, efetivamente, todos dependemos uns dos outros. Para que, mesmo aquelas liberdades fundamentais que estão garantidas num determinado país, possam ser salvaguardadas. E temos uma outra coisa, vivemos num tempo muito complexo, com muitas crises ontológicas. Nós temos crises existenciais, a crise do ambiente, por exemplo, a crise climática, e as condições de possibilidade de manutenção de uma vida civilizada humana na Terra dependem da cooperação de todos. Vou, então, à segunda tese, que é uma tese certamente mais polémica. A russofobia não é uma estratégia, mas um antigo preconceito que pode ser mortal. A verdadeira natureza da guerra na Ucrânia é de um conflito por procuração proxy war entre a OTAN e a Rússia. Como podeis antecipar, não me filio na maioria esmagadora das pessoas, o Major-General Agostinho Costa não faz parte delas, não é? Que, abdicando do rigor intelectual, da honestidade intelectual, vai escrever e dizer coisas absolutamente incríveis, não é? Um intelectual que não respeita o princípio da causalidade é como um polícia corrupto. Não serve, não é? Portanto, quando nós olhamos para um acontecimento que está a destruir um país e incendiar uma possível guerra na Europa e no mundo, não é? Não acredito que haja uma guerra nuclear na Europa a que, por exemplo, os Estados Unidos escapem. Não acredito, não é? E recusamos fazer uma análise causal profunda, aceitamos aquele lema que foi publicado nos jornais em todo o mundo no dia da invasão, que é uma guerra não provocada, unprovoked war. Nós estamos a abdicar de todo o investimento que foi feito na nossa formação como académicos. E estamos certamente a servir a outros senhores, mas não ao da verdade. Só muito rapidamente, uma leitura aqui muito rápida. No fundo, esta guerra foi provocada por um conjunto de equívocos do nosso lado, do lado do Ocidente. O fenómeno do Gorbachev, eu ainda sou do tempo do fenómeno do Gorbachev, como terei ocasião mais adiante também de referir, foi entendido como uma derrota da Rússia. De facto, aquilo foi uma coisa extraordinária e única. Não é?
Os Estados Unidos e a União Europeia pensaram que poderiam expandir a NATO, a OTAN, e impor um mundo baseado nas suas regras a uma Rússia transformada em potência regional. O Presidente Obama muitas vezes dizia, bom, a Rússia é uma potência regional, não é? A expansão da OTAN para a Ucrânia foi a linha vermelha que a Rússia não poderia aceitar. Não é? Portanto, na cronologia dos acontecimentos, isso é uma coisa claríssima, toda a gente sabia, os diplomatas todos sabiam que isso era uma coisa que iria provocar aborrecimentos. Não é? Hoje em dia, já na União Europeia, já ultrapassámos a fase da Ucrânia, já estamos na fase da descolonização da Rússia. Hoje em dia, alguns dos dirigentes da União Europeia querem descolonizar a Rússia, não é? Portanto, querem fraturar a Rússia. E a alternativa e o envolvimento militar extremo da OTAN vai transformar a derrota da Ucrânia numa derrota da OTAN. Ou seja, quanto mais tardar o cessar-fogo e o reconhecimento daquilo que o sangue derramado no campo de batalha trouxe, mais, digamos assim, a situação será a de uma derrota generalizada do próprio sistema de defesa e ofensivo que é a OTAN. Mas temos uma alternativa, claro, temos uma alternativa. Se continuarmos por este caminho, a alternativa é essa derrota, seria o abismo de uma guerra nuclear com impacto planetário e aí seríamos todos derrotados definitivamente. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isto, eu fiz aqui um esforço de síntese muito grande. Tem ali 3 documentos com ligações, portanto podem aceder livremente a esses documentos. É uma conferência de Jeffrey Sachs no Parlamento Europeu. Depois cá em baixo um pequeno livro que também faz de 22, que faz uma pequena cronologia, mas sobretudo o que eu vos recomendo vivamente é este texto do Matt Talbot e Greg Colvard, que tem nada mais, nada menos do que o acesso por via eletrónica, espero que não tenha sido cortada, entretanto, que não haja aí algum pai tirano a fazer censura, a 114 documentos que vão desde 1990 até à atualidade. 114 documentos que ajudam, documentos factuais, não são interpretações, são ofícios, tratados, trocas de mails, etc. Não é? Coisas que nós não fazemos a mínima ideia. O cidadão comum aqui não faz a mínima ideia. Mas, mesmo sem ser um especialista, sem ter acesso, digamos, às últimas fontes, era possível antecipar o que aconteceu. E eu peço autorização para me citar a mim próprio, porque em 2014 e 2015 eu escrevi vários artigos sobre o que é que poderia acontecer e que veio a acontecer. Não é? O primeiro artigo que aqui tem foi escrito em 4 de março de 2014, naquela altura em que, em 22 de fevereiro, houve um golpe militar que derrubou o governo legítimo de Yanukovych na Ucrânia. Poucos dias depois, a Rússia reocupa a Crimeia e, oficialmente, só a integra no dia 18 de março. E, entretanto, nessa altura há um conjunto de gente em todo o mundo que escreve sobre o que é que se deveria fazer para evitar que as coisas piorassem, não é? Eu próprio também escrevi o que ali está. Portanto, a Rússia de Putin não vai repetir a URSS de Gorbachev, ou seja, não vai haver um segundo milagre russo, digamos assim. A entrada russa na Crimeia significa que a NATO ultrapassou o limite do suportável por Moscovo. Putin não quer nem anexar, nem mutilar a Ucrânia, quer findalizar a Ucrânia, como se dizia na Guerra Fria. O que está em causa não é uma improvável entrada da Ucrânia nessa casa dividida que é a União Europeia. O que está em causa é não ter os canhões da NATO, é uma metáfora, não é? Como fronteira. A lição de Putin à chanceler Merkel é muito curioso. Nós esquecemos completamente a Alemanha. A Alemanha foi um agente ativíssimo na desestabilização. E no começo desta guerra. A Alemanha sob Merkel foi um agente ativíssimo, não é? Merkel chegou a receber o Presidente da Câmara de Kiev, o Viktor Klitschko, no Palácio, no Spree, junto ao Spree. O Die Zeit publicou uma capa em que se via, ele é um gigante, é um boxeiro de 2 metros e tal, e dizia, o nosso homem em Kiev. Nosso homem em Kiev. Portanto, quer dizer, os americanos são os principais responsáveis, não é? Mas os alemães deram uma ajuda bastante grande nisto, não é?
A lição de Putin à chanceler Merkel recorda-nos que quando a história regressa com esplendor, e o poder derradeiro não é económico, reside sempre na ponta das baionetas. Nunca se sabe o que vai acontecer amanhã, mas adivinha-se como vai acabar. Sobre as responsabilidades da Alemanha, num outro... Não, perdão. Não, ainda sobre esta questão, num artigo no dia seguinte, também no DN, não foi no dia seguinte, no dia 17, assim é que é, de março. Eu cito, é um artigo do Kissinger. Em 4 de março, defendi no DN a tese de que Putin não queria destruir ou fragmentar a Ucrânia, mas sim a sua finlandização, assim é que é. A garantia de que Kiev jamais entraria na NATO. No dia seguinte, no Washington Post, o guru das relações internacionais, Kissinger, defendeu a mesma tese, atualizando o que havia escrito anos antes. Do mesmo modo, também, o Brzezinski, que foi um dos principais ideólogos da política externa, dizia exatamente o mesmo, contrariando o que tinha escrito num livro chamado o grande The Great Chessboard, o grande tabuleiro de xadrez, em 97. Mas sobre as responsabilidades da Alemanha ainda, as responsabilidades da Alemanha, também em 2014, escrevi: já tinha acontecido em 23 de dezembro de 91, quando a Alemanha foi o único país comunitário a reconhecer a independência da Eslovénia e da Croácia. A Guerra Civil Jugoslava começou neste gesto solitário de os 12, na altura, éramos 12 países da União Europeia, a Alemanha é o único país que não vota no prolongamento de um processo negocial interno que visava que existisse uma ruptura da Federação Jugoslava de forma pacífica. Aliás, na altura os americanos defendiam também a mesma tese. Pelo contrário, eles apoiaram o separatismo e armaram o separatismo da Eslovénia e da Croácia. Não é? E depois, mais adiante, digo o seguinte: não é do interesse comum europeu hostilizar a Rússia, muito menos colocá-la como está a ocorrer agora, entre a necessidade de escolher entre a humilhação ou a aventura militar. Isto, no fundo, não é o que está a acontecer hoje, por uma simples razão de que, ao contrário do que toda a gente pensava, incluindo eu próprio, a Rússia se mostrou militarmente muito mais resiliente. Não é? Muito mais resiliente. Mas, evidentemente, se nós chegarmos a uma situação daqui a 4 ou 5 anos em que o armamento da União Europeia e da NATO é suficiente para travar uma guerra com a Rússia, eu penso que nós vamos acabar mesmo numa guerra nuclear. Portanto, quer dizer, isto é uma coisa que me parece relativamente óbvia. Bom, mas eu vou passar mais rapidamente, vou passar alguns slides à frente. A pessoa entusiasma-se e é sempre depois difícil. A irracionalidade de uma guerra entre potências nucleares. É a última parte e eu vou saltar alguns dos slides. Dizer-vos apenas o seguinte, que por um acaso de nascimento e também de percurso biográfico, eu aprofundei e estudei, não havia nenhuma razão para isso, as questões da guerra nuclear. No verão de 83 fiz uma viagem à Alemanha, uma viagem turística no Interrail com vários amigos. Fomos à Alemanha, fomos a vários países, mas na Alemanha eu fiquei particularmente surpreendido porque quando íamos dançar, assim, enfim, os jovens costumam dançar, havia uma canção de uma mediocridade total de um grupo de Bochum chamado Geiersturmflug, abutres em voo, e que se chamava Visitem a Europa enquanto ainda lá está. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Era uma canção apocalíptica. Visitem as catedrais antes que sejam destruídas pelas bombas, não sei o quê. 83. O Sr. General sabe do que é que eu estou a falar. Muitas das pessoas que estão aqui não fazem a mínima ideia do que é que aconteceu, não é? Foi a crise dos euromísseis, não é? Nesta altura, a Guerra Fria estava outra vez a ficar guerra quente. E tínhamos doutrinas de uso de armas, de um lado e do outro, onde a ultrapassagem do patamar nuclear estava incluída. O general Bert Rogers, no Ocidente, o marechal Ogarkov, que foi demitido depois pelo Gorbachev, não é? Todos eles tinham
doutrinas de teatros em que as armas nucleares táticas poderiam ser usadas. Não é? Portanto, havia um grande risco de guerra. Apesar de não estar desempregado, já era professor na altura, eu decidi, vou dedicar uma parte da minha atenção a isto e, de facto, depois de 1 ano e meio, publiquei em março, uma semana antes de Gorbachev se tornar o líder da União Soviética, publiquei na Dom Quixote este livro, Europa, o risco do futuro. E, para mim, digo-vos, é uma experiência extraordinariamente angustiante. Porque em 83, 85, embora, enfim, o número de pessoas que percebesse alguma coisa daquilo fosse limitado, porque evidentemente é sempre limitado, quando se entra num determinado número de complexidade, esse número era muitíssimo superior ao que temos hoje. Hoje, incluindo no meio militar, sem ofensa, como é evidente, eu ouço coisas absolutamente disparatadas, não é? Incompetentes, perigosas, não é? Porque se é um civil a dizer umas coisas, não é? As pessoas fazem sempre uma almofada de proteção. Agora, se é um militar, ou um general, um homem que faz parte de um comando, a dizer aquelas coisas, não é? Evidente, as pessoas pensam, não é? Uma das coisas que eu aprendi é que a guerra nuclear é mesmo uma coisa para não acontecer, não é? Para não acontecer, não é? Mas para isso é preciso trabalhar, é preciso queimar muitas pestanas, não é? Estudar muito, não é? É preciso dominar um léxico, não é? Que é preciso perceber o que é o TNT, porque é que o TNT é a unidade de medida do poder explosivo das armas nucleares, conceitos como overkill, massive retaliation, flexible response, o que é MAD, o que são armas nucleares, o que é a tríade nuclear, o que são as armas estratégicas, intermédias, táticas, o que é o erro circular provável, o que é a detente, a dissuasão, o bargaining, a escalation. É preciso ter lido pessoas como o Thomas Schelling, o Herman Kahn. Enfim, é preciso ter lido, claro, os documentos da NATO sobre o plano Rogers ou ter lido a versão inglesa dos planos do Agarkov, dos grupos operacionais de manobra e outras coisas deste género. Não é preciso essas coisas todas, não é? Mas eu julgo que o mais importante é nós irmos aos clássicos mais uma vez, não é? E o grande clássico da guerra é o Clausewitz. É um general prussiano, Karl von Clausewitz, que curiosamente lutou nos exércitos prussianos e nos exércitos russos. Ou seja, quando o Napoleão dizimou a Prússia, o oficial, que depois seria general, Clausewitz, deslocou-se para a corte dos czares e combateu no exército russo, não é? Contra as tropas francesas. É um grande pensador. Eu sou um grande admirador do Clausewitz. Ele conhecia filósofos que eu também conheço, estudo bem, o Hegel e o Kant, e é verdadeiramente um filósofo da guerra. Não é? É um cientista da guerra, um filósofo da guerra, é um Newton da guerra, não é? E uma das coisas fundamentais que é preciso perceber é que a guerra é um instrumento da política. Isto é fundamental, não é? Escreveu ele: a essência da guerra pertence ao domínio da política. E acrescentava: ela, a guerra, tem, sem dúvida, a sua própria gramática, mas não a sua própria lógica. Isto é muito interessante, esta ideia de temos um campo, um conjunto chamado lógica, e depois temos vários subcampos, um deles é a gramática da guerra. Não é? O que nós estamos a assistir, por exemplo, com este plano senil, não é? De dedicar 5% do orçamento de uma Europa que já não consegue pagar o Estado Social à guerra, o que nós estamos a dizer é que, através da gramática da guerra e do armamentismo, que é uma parte pequenina da guerra, não é? Nós podemos substituir a lógica da política, não é? Isto é uma coisa absolutamente escandalosa, não é? Escandalosa, não é? E acrescentava também que, como só o ponto de vista político permite a visão integrada e de conjunto que a estratégia exige, acrescentava ele, e estou a citá-lo, a guerra é uma mera continuação da política por outros meios. Para Clausewitz, as guerras têm de terminar sempre na mesa das negociações, diplomaticamente. E se for possível que elas não comecem, porque há uma mesa das negociações que consegue resolver o problema, melhor ainda, não é?
Mas, para terminar, eu queria apenas, partindo do Clausewitz, e pôr aqui um bocadinho um confronto entre como é que era fazer a guerra no tempo do Clausewitz e como é que é fazer agora, não é? Porque é que tudo o que se diz aí de preparar a Europa para entrar em guerra com a Rússia é uma coisa, de facto, indigente, não é? Indigente. Não é? Há 4 elementos fundamentais na condução da guerra que foram válidos até 1945. 4 elementos fundamentais. O primeiro é a noção de que existe uma frente, não é? Uma frente. O nosso Solnado tinha aquele programa, daquela coisa do vou à guerra, não é? Ele saía, a guerra era um ponto onde estava, depois telefonava da guerra para casa, não sei o quê. Bom, mas na verdade as guerras são também um bocadinho isso. Vejam, por exemplo, a guerra da Ucrânia tem aquela parte dos bombardeamentos, mas em grande parte é uma guerra desse tipo, em que há uma frente de 1200 km e em que, de facto, aí é que há a mortandade a sério, a mortalidade dos militares. Ora, numa guerra nuclear não há frente, porque a frente implica a noção de que há um atrito gradual que é feito através da força dos soldados, da força do armamento. Ora, a partir do momento em que nós temos armas nucleares que têm a capacidade explosiva da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a capacidade explosiva da Segunda Guerra Mundial no seu conjunto são 3 megatoneladas. 3 megatoneladas. Nós temos mísseis nucleares que têm mais do que 3 megatoneladas de capacidade explosiva. Não é? Portanto, nós podemos ter o melhor exército convencional, mas a partir do momento em que o inimigo responde com armas nucleares que destroem as nossas cidades, não é? A guerra deixa de ter sentido. Outra coisa que também desaparece é o espaço-tempo estratégico. Ou seja, o que é o espaço-tempo estratégico? Dou-vos o exemplo da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha atacou em primeiro lugar a França. Porquê? As relações entre a França e a Alemanha estavam muito boas naquela altura, em 14. Simplesmente havia um plano, que era o plano Schlieffen, do general Schlieffen, em que, devido a esta questão do espaço-tempo estratégico, a Alemanha pensou que o grande objetivo da Alemanha era a Rússia, já nessa altura, já em 14, 18. Mas atacar a Rússia não podia ser feito sem primeiramente vencer a França, porque a França era aliada da Rússia. E havia uma questão fundamental, é que a Rússia era um país com más estradas, um país camponês, um país pobre, e ia demorar vários meses a conseguir mobilizar um exército a sério, enquanto que a França tinha o exército pronto. Não é? Ora bem, hoje em dia, com as armas nucleares, os exércitos estão todos prontos. Não é? E os exércitos, as guerras não vão durar meses, nem semanas. Se calhar nem vão durar dias, podem durar horas apenas. Não é? Outro aspecto também, isto posso passar. Outra coisa que muda, que é o eclipse da categoria de vitória. As guerras só são justificáveis, eventualmente, se existir por parte de quem entra no conflito uma sólida esperança de vitória, não é? Ou seja, de que o seu programa, a sua vontade se impõe ao inimigo. Ora, as guerras nucleares que nos aguardam, não é? Se continuarmos com pessoas do cariz daqueles que nos governam hoje, vamos tê-las, não é? Vamos ter uma, pelo menos, não é? Por análise multifatorial, são guerras em que desaparece a vitória. Se o inimigo me destrói e eu destruo o inimigo, somos os dois derrotados. Qual é o sentido de travar uma guerra em que somos os dois derrotados? Mas somos derrotados radicalmente, quer dizer, não é derrotados só de termos perdido uma parte das cidades ou uma parte da indústria, não é? Derrotados ontologicamente. Bom, e de facto, em matéria de armamento, mesmo, nós, na altura em que eu escrevi o livro sobre a Europa, nós tínhamos 70 mil armas nucleares no mundo, hoje temos 12 mil, mas mesmo essas 12 mil são suficientes para o overkill, para destruir, enfim, o mundo. Não é? E vou então terminar já a seguir. Eu tinha aqui mais umas quantas coisas, mas de facto já estou, como começámos tarde, ainda pior assim, não é? Que é, qual é, se me perguntassem o que é fundamental para um estadista ter presente, eu diria esta reflexão do presidente Kennedy, em 10 de junho de 63.
Como sabem, houve uma crise dos mísseis de Cuba em outubro de 62, o mundo esteve à beira de uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, a coisa foi ultrapassada e o presidente Kennedy, até o terem morto, não é? Até o terem assassinado, ele, de facto, foi um construtor de paz. Muitas iniciativas foram realizadas e ainda mais estavam no plano não tivesse ele sido assassinado. Foi um assassinato muito conveniente para muita gente. O que é que dizia ele nesse discurso? Acima de tudo, enquanto defendem os seus próprios interesses vitais, as potências nucleares devem evitar os confrontos que levam o adversário a optar entre uma retirada humilhante ou uma guerra nuclear. Adotar esse tipo de atitude, ou seja, ignorar este princípio, não é, de que devem evitar os confrontos que levam o adversário a optar entre uma retirada humilhante ou uma guerra nuclear. Portanto, quem não segue este princípio, não é, na era nuclear, seria apenas uma prova da falência da nossa política ou de um desejo coletivo de morte para o mundo. Não é? Portanto, este é um princípio fundamental. Mas para terminar mesmo, eu vou saltar aqui alguns slides, apenas só um último slide. Como eu disse há pouco, nós temos hoje desafios absolutamente extraordinários, ontológicos. Temos o desafio da crise global do ambiente e do clima e do sistema Terra, na verdade. Se quisermos metaforicamente, nós temos aqui 3 desafios muito grandes, com metáforas clínicas, não é? Temos o risco de um ataque cardíaco, que seria uma guerra nuclear, não é? Um risco de esclerose múltipla, que será a crise global do ambiente e do clima, e depois temos riscos tecnológicos. Hoje em dia fala-se muito da inteligência artificial, os riscos de uma IA fora de controlo. Enfim, eu pergunto se nós temos alguma coisa debaixo de controle, não é? Portanto, nós nem sequer conseguimos controlar as emissões de gases de efeito de estufa, não é? Porque dizer, a IA vai ficar fora de controle, mas nós controlamos alguma coisa? Quer dizer, nada daquilo que nós fizemos está controlado. Inventámos o plástico, nós controlamos os plásticos, polui os oceanos, não é? Nós inventámos os combustíveis fósseis, controlamos alguma coisa, não é? Portanto, inventámos as armas nucleares, estamos à beira de uma guerra nuclear, não é? Portanto, enfim, é para ser benévolo dizer, bom, temos aí mais uma coisa para não controlarmos, não é? E na verdade, não é por falta de problemas, nem falta de soluções, que nós não resolvemos estes problemas e não vamos por um caminho de paz, de vida e de segurança. Eu tenho chamado há muitos anos a isto uma política de cooperação compulsória, ou seja, nós somos obrigados, perante o que temos à nossa frente, a cooperar, inclusive com os nossos inimigos de ontem e potenciais inimigos, não é? Porque só com essa cooperação é que nós podemos enfrentar os 3 desafios principais, a crise global do ambiente. Eu falei há pouco na Mutual Assured Destruction, mas nós estamos a caminhar para uma destruição mútua ambiental e climática. O que está a acontecer é uma destruição mútua ambiental e climática, não é? Precisamos de regularizar a globalização, enfim, hoje em dia está caótica, não é? A questão dos direitos humanos e da pobreza à escala global, a importância que certamente os advogados sem fronteiras concedem a estas questões, e temos de retirar a inovação à ditadura dos mercados. A tecnologia não pode ser entregue aos senhores feudais do dinheiro, não é? Hoje em dia nós chamamos de democracia liberal a sistemas onde temos indivíduos como o Elon Musk, ou o Jeff Bezos, ou o Bill Gates. Não é a mandar nos governantes, é a governar. O Elon Musk foi primeiro-ministro dos Estados Unidos durante meses e só não foi porque ele estava a perder dinheiro, não é? Portanto, ou seja, conseguiu as posições táticas no aparelho de Estado americano para continuar a sugar o orçamento do Estado, o dinheiro dos impostos norte-americanos para os seus interesses, não é? Mas nós temos 13 bilionários no governo americano, não é? Portanto, isto é uma democracia, meu Deus, não é? Mas uma democracia, nós, quando passámos para a monarquia centralizada, não me parece que os nossos reis absolutos, Dom João II, Dom José I, não tinham uma câmara de nobres que mandasse neles, pelo contrário, não é? Não é? E, portanto, no fundo, era um pouco esta perspectiva
um pouco alargada e peço desculpa, mas como há algumas ausências, o tempo que não vai ser usado pelos ausentes vai ser usado pelos presentes. Muito obrigado pela vossa atenção.